Olá, você que nos acompanha pela Web TV Elo da Fé. Está começando mais um programa Conexão da Fé, o programa de bate-papo onde nós nos conectamos com convidados que são mais do que especiais. No programa de hoje, vocês podem perceber que nós não estamos em nosso estúdio, como de costume, porque a nossa convidada, a vida dela tem certas particularidades que eu achei melhor mostrar para vocês diretamente aqui da casa dela. Eu estou no Mosteiro Monte Alverne. Hoje eu converso com a irmã Miriam, irmã Clarissa, aqui do nosso mosteiro de Uberlândia. Olá, irmã. Primeiramente, muito obrigado por receber a mim e toda a equipe da Web TV Elo da Fé, por abrir as portas para a gente poder se conectar um pouquinho, conhecer a história da senhora e também da congregação. É uma alegria, é um prazer poder estar participando, né? Partilhando um pouco da nossa vida e da nossa história, né? E partilhando um pouco da caminhada vocacional, né? Que por esse período já de 20 anos que eu estou no mosteiro, eu posso partilhar, né, com cada um de vocês. É uma alegria, é um prazer imenso poder participar e partilhar. Sim. Irmã, para a gente começar a se conectar, bater esse papo legal, conta pra gente um pouquinho, né, como que era a vida da senhora antes de decidir entrar para o mosteiro. A senhora é natural de Uberlândia, de onde que a senhora veio, a família da senhora? Eu nasci no Rio Grande do Sul. Quando eu tinha 2 anos e 10 meses de idade, minha família mudou para Minas. Mudaram para Buritis, Minas Gerais, aqui no estado de Minas. E por lá eu permaneci por 23 anos. Né? O despertar vocacional não foi precoce, né? Ele já foi mais maduro um pouquinho. Eu já estava na faculdade, já estava fazendo meu último ano de faculdade, quando Nosso Senhor, né, bateu na porta do coração e disse: não é isso que eu quero para você. Né? Eu tinha ido para um acampamento vocacional em Cachoeira Paulista, na Canção Nova, e nesse acampamento eu tinha uma amiga que fazia acompanhamento com as Irmãs Clarissas, e na época tinha uma casa que era uma experiência das Irmãs Clarissas dentro do mosteiro, dentro da comunidade Canção Nova. Né? Foi num acampamento de férias de julho. Eu conheci só por fora, assim, a casinha provisória que existia lá e não tinha interesse nenhum, não me chamou a atenção aquilo, porque o meu desejo vocacional até então era ser missionária, né? Era ser um membro da Canção Nova. E aí voltei para casa, tudo numa boa, sem problema nenhum, né? Vou ser missionária. Aí em agosto eu retornei com uma outra amiga, né, que fazia acompanhamento também com as Clarissas lá em Cachoeira Paulista. E aí nesse momento, nesse retorno, né, para Cachoeira Paulista, aí Nosso Senhor colocou no meu coração, né, antes disso, um pouquinho antes de eu retornar para esse acampamento, como eu fazia faculdade em outra cidade, então eu viajava todo dia 2 horas para ir, 2 horas para voltar da faculdade, né, saía às 5 horas da tarde e retornava 1h da manhã. E eu gostava de passar sempre na capelinha do Santíssimo da casa paroquial, porque eu já estava morando na cidade nessa época, para poder fazer minha oração antes de ir para a faculdade, sempre pedindo a bênção de Deus, né, a proteção para a viagem, e perguntando sempre para Ele: Senhor, o que queres de fato de mim? Né? E num belo dia, nessa oração da tarde, antes de ir para a faculdade, né, antes de chegar em casa para ir para a faculdade, Jesus fala bem forte no meu coração: eu quero que você seja uma religiosa. Com todas as letras, Ele falou isso para mim. Eu olhei para Jesus, eram 3 horas da tarde, hora da misericórdia. Eu olhei para Jesus, o sacrário, e disse: tudo, menos isso. Fui para casa, né? Peguei a bicicleta, fui rápido para casa, tomar meu banho para ir para a faculdade. Mas aí, nesse período, ficou aquela coisa dentro de mim. Eu tinha 2 horas para ir pensando antes de chegar na faculdade. Tinha 2 horas para ir pensando ainda um pouquinho para voltar, né? Às vezes estava sono, mas aí, geralmente não dormia. E nesse período, então, ficou dentro do meu coração: eu quero que você seja uma freira, eu quero que você seja uma freira. Mas que tipo de freira? Não tinha noção. Tinha conhecido algumas irmãs de vida ativa, mas nunca me chamou a atenção aquilo. Não tinha nenhum despertar para aquilo, né? Para aquela realidade, essa realidade de vida ativa. Aí eu retornei para Cachoeira Paulista com uma outra amiga para um acampamento vocacional de agosto, mês de agosto, acampamento vocacional. Eu tinha 2 no acampamento de férias e retornei para um acampamento vocacional. Aí chegamos em Cachoeira Paulista, fomos direto para o mosteirinho que tinha lá. 6 horas da manhã tinha missa lá. Quando eu entro no mosteiro, eu desabo, né? Porque, tipo assim,
encontrei o meu lugar, porque eu não tinha entrado, da primeira vez que eu fui, eu não cheguei a entrar. Eu vi só que existia um mosteiro lá, sabia que tinha uma amiga que estava fazendo acompanhamento, mas não me interessei com aquilo, né? Quando eu entrei, que eu pisei na capelinha, aí durante a missa eu fechava o olho e eu vi uma cruz brilhosa, né? Era uma cruz iluminada, né? Toda vez que eu fechava o olho eu percebi uma cruz iluminada. E depois eu percebi que dentro do mosteiro, no coro das irmãs, tinha essa cruz. Era uma cruz que ficava no fundo do coro e ela era toda cheia de luz, assim, por trás ela tinha luz, né? Não tinha, era só a cruz, não tinha o crucificado, né? Só tinha a cruz. Aí eu disse, nossa, encontrei o meu lugar. E nisso eu fui, depois desse acampamento, eu fui para um acampamento de silêncio no Santos Anjos, também em Guaratinguetá. Então foi um acampamento mais, não foi acampamento, aí foi um retiro de silêncio, né? E nesse período aí ficou tudo aquilo no meu coração, né? E agora? Como que eu vou fazer para contar para o meu pai e para minha mãe, né? Último ano de faculdade, todo mundo na expectativa, né? Vai se formar, vai trabalhar e tudo mais, né? E todo mundo sabia que eu queria ser missionária, né? Não era escondido isso para ninguém. Aí eu pensei, meu Deus, eu tenho que contar antes de eu chegar em casa, que vai ser mais fácil, né? Aí eu liguei para casa, né? Falei com a minha mãe, com meu pai, disse, olha, eu não vou mais estudar, não quero mais ir para a faculdade. Foi tudo assim, de uma vez. Não quero mais estudar, não vou mais para a faculdade, vou ser freira e vou ser de clausura. E não vou mais poder ir nunca mais em casa. Foi bem assim. Assustou ele. Quase matei os dois do coração, os coitados, né? Mas graças a Deus, depois, com o tempo, a gente foi conversando e isso foi amadurecendo. Mas foi muito assim... foi tudo muito novo e eu despejei aquilo tudo de uma forma assim, sem pensar numa coisa mais preparada, né? Perguntou como é que estava, o que estava acontecendo e eu já fui respondendo tudo assim, na lata, né? Mas foi bem difícil, no começo fica aquela coisa, né? Para mim aquilo tudo era novidade, era uma empolgação que estava dentro de mim. Eu queria descobrir aquilo, né? Eu queria saber para onde que Deus estava me levando, né? Mas para ele aquilo foi um choque muito grande, porque só de pensar na clausura, você pensa assim, meu Deus, né? A grade, tudo assusta. Mas para a gente que recebe o dom, a graça da vocação, isso não né? Vai sendo amadurecido junto com a vocação que vai se amadurecendo também, né? Foi um período, assim, um pouquinho difícil, mas ao mesmo tempo foi de amadurecimento, né? Cada etapa da nossa vida, ela tem o seu amadurecimento, né? É interessante, né, irmã? Como o processo vocacional, ele tem muito disso. Não é uma resposta apenas pessoal, mas é dar o sim ao chamado de Deus, corresponder a esse chamado que Ele nos faz a cada dia. E principalmente deve brotar desse amadurecimento e de uma resposta do nosso coração. E aí a senhora fez esse acompanhamento, contou para sua família e quando chegou o momento de ir para o mosteiro, como que foi? Eu fiz um ano de acompanhamento vocacional, né? Um ano e pouquinho, né? Voltei para casa, terminei o semestre que eu estava, né, da faculdade, terminei o semestre e já aí no iníu do último semestre, do último ano, eles não queriam trancar minha matrícula, né? Eu disse assim, problema de vocês, né? Se você quiser trancar minha matrícula, o problema é de vocês, eu não quero mais voltar. Eu sei para onde eu vou. Já achei o meu caminho, né? Já encontrei o meu caminho. Então, tranquei a matrícula, fiquei em casa ainda esse ano com a minha família, né? Visitando o mosteiro, né? Conversando com as irmãs por telefone, porque como era longe também, não era tão fácil, assim. Então, quando acontecia uma caravana que estava indo para Cachoeira Paulista, a gente pegava, né? E acabava indo junto para fazer esse acompanhamento no mosteiro, né? Ficava mais lá com as irmãs, na parte externa, lógico, rezando com elas, participando de alguma coisa do acampamento, mas um acompanhamento mais direto com as irmãs. Com a família, a despedida sempre é difícil, né? Sempre é difícil. Mas também não é uma coisa assim que, nossa senhora, é insuportável, não. No meu coração existia uma alegria muito grande, embora eu estivesse deixando meus pais, minhas irmãs, meus amigos, deixando uma vida para trás, né? Estava deixando uma vida para trás, uma vida promissora. Né? Mas para mim estava tranquilo, eu estava naquela alegria, a alegria do encontro, a alegria, né, da descoberta da vontade de Deus, né? E por mais que foi difícil para o meu pai e para minha mãe, eu sempre percebi que eles queriam o que era melhor para mim, por mais que isso custasse para eles, né? Por mais que isso não fosse a vontade deles para minha vida, né? Minha mãe sempre foi mais acessível, assim,
Se é isso que Deus quer, você vai ser feliz? Vai. Meu pai já foi mais seguro um pouco, porque para ele custava não a vida religiosa em si, custava a clausura, o fato de eu não poder mais ir em casa, né? Porque a gente tem essa realidade, né? A clausura, quando a gente dá o nosso sim e entra para a clausura, a gente só pode voltar para casa, ir em casa, numa visita, em caso de morte ou doença grave dos familiares. Fora isso, a gente não tem umas férias, né? Todo ano, uma semana, um mês, 15 dias de férias. Não existe isso na vida, né? Na nossa vida clariana, na nossa vida contemplativa. A clausura não nos dá essa perspectiva. Então, é só em caso de uma necessidade grave, né? Falecimento ou doença grave dos pais, a impossibilidade deles não poderem vir nos fazer a visita, que é comum, né? A visita nossa é uma visita mensal ou bimestral, mas não tem... E quando a gente não pode estar vindo visitar, a gente conversa por telefone, né? Então a gente tem esse contato por telefone. Mas eu ir lá nunca mais, né? Já fazem 20 anos que eu não vou mais em casa. O né? contato é reduzido, né? Às vezes eles podem vir visitar a senhora. Sim, eles vêm pelo menos uma vez por ano. Agora com a pandemia tudo ficou mais difícil, né? Mas a gente se via pelo menos uma vez por ano, a gente se via, né? Eles iam me visitar, né? Então agora estou na expectativa, vamos ver quando que vai dar certo, né? Porque já fazem 2 anos que eu não os vejo, né? Então, a graça de Deus, em breve, se Deus estaremos todos podendo nos abraçar novamente, todos juntos, né? Quiser, né? Irmã, é interessante conhecer a história, né, pessoal, a história vocacional da senhora. Mas agora partindo para dentro da casa, do mosteiro, assim que a senhora deu essa entrada, foi aceita, né, dentro do mosteiro, começou lá em Marília? Não, eu comecei em Cachoeira Paulista. Eu conheci o mosteiro lá, não era um mosteiro, na verdade, um mosteiro já existente como mosteiro, era uma casa provisória, porque geralmente quando se faz uma fundação, a gente vai para uma casa provisória, não vai diretamente para o mosteiro, né? Porque geralmente não está pronto, né? Então, digamos, a diocese pediu, né? A ordem pediu o mosteiro em tal cidade, a gente vai, às vezes antes do mosteiro estar pronto, fica numa casa provisória até que o mosteiro fique pronto. Então, Cachoeira Paulista era uma casa provisória, era uma experiência, porque era justamente dentro da Canção Nova, uma espiritualidade totalmente diferente da nossa. Então, quando eu entrei, eu fiquei 5 meses lá. Depois, pela experiência, foi se vendo que não era possível conciliar as duas realidades espirituais, né? Renovação carismática com vida franciscana. Todas as meninas que chegavam vinham da renovação carismática. E aquela experiência da renovação carismática acabava sufocando a espiritualidade franciscana, né? Que a nossa mãe Santa Clara é filha de São Francisco, então é a espiritualidade franciscana, né? Então era muito difícil fazer uma formação franciscana numa realidade de renovação carismática, né? Aí foi que e era um mosteiro de Marília que tinha assumido Cachoeira Paulista. Depois tinha sido outro mosteiro que tinha fundado, né, a experiência, mas a Marília assumiu a experiência em Cachoeira Paulista e depois de 5 meses viu-se que não dava, uns 8 meses, porque eu entrei e fiquei 5 meses lá. Viu que não dava a experiência. Então nós que estávamos em Cachoeira fomos todas para Marília, né? A comunidade que já era de Marília, com mais as meninas que tinham, né, as jovens que tinham ingressado. Então fomos para Marília e aí permaneci lá por 18 anos, né? Olha só. Em Marília. Olha só. Até Jesus bater na porta de novo e dizer, agora tem outra missão pela frente, né? Que bom. Outra missão, que agora é estar aqui, né, para ajudar a reestruturar esse mosteiro aqui, porque nós estamos vivendo numa realidade, a própria igreja pediu, né, como diminuiu bastante as vocações, mosteiros estão ficando pequenos, né, pouca gente, irmãs mais idosas, e aí não consegue se viver a realidade de vida comunitária, porque para nós somos claristas, nós somos contemplativas. A vida contemplativa ela é uma vida mais solitária, mais de oração e de contemplação. Para nós claristas, nós temos uma especificidade dentro disso. Nós precisamos ser contemplativas na fraternidade, que é o próprio do nosso carisma franciscano, a vida fraterna, a vida comunitária, a vida comum. Então a gente vive um desafio muito grande, a gente vive o silêncio que a vida contemplativa pede e ao mesmo tempo a vida fraterna, comunitária junto. Então tudo é feito junto. O trabalho é junto, as refeições são juntas, todo dia a gente tem um horário de recreio para a gente poder, né, desopilar, porque por mais que a gente esteja trabalhando junto, a gente deve resguardar a nossa vida de silêncio, né?
a nossa vida íntima com o nosso Senhor, de oração, não só quando a gente está no coro para rezar o ofício, ou para a missa, ou para fazer a nossa adoração, né? Não. Todos os nossos momentos devem ser momentos de oração. A gente deve estar com o coração sempre voltado para Deus, né? Em todas as atividades. Então é um desafio, porque onde tem gente, a gente quer se relacionar. Exatamente. Né? Então, saber se relacionar, saber olhar para aquela irmã que está do meu lado, não só com uma irmã, uma pessoa que está do meu lado, com quem eu posso conversar, mas alguém que também traz a presença de Jesus que eu devo respeitar. Né? Então, tem essa diferença um pouquinho da nossa vida contemplativa e, ao mesmo tempo, fraterna. Isso é um desafio muito grande, né? E a igreja pediu, então, que a gente pudesse, os mosteiros que estivessem com menos de 6 irmãs professas, eles precisariam pedir uma afiliação. Essa afiliação, tipo assim, eu não tenho mais uma capacidade de vida própria, porque a menos de 6 irmãs professas, as professas é que regem a comunidade. As irmãs que são da formação, elas são dependentes, né? Elas estão aprendendo a viver essa vida, né? Então, aqui o mosteiro estava numa situação assim, apenas 5 irmãs professas e 2 irmãs formandas. Então, ela entrava dentro desse enquadramento de que precisa de uma filiação, né? Então, o mosteiro pediu, a federação interviu, muitas foram as conversas, as partilhas, podemos, não podemos assumir, e acabamos, né, com a graça de Deus, assumindo o mosteiro aqui. Marília, né, o mosteiro de Marília, São Paulo, assumiu o mosteiro de Uberlândia, né? E aí, nosso Senhor me deu a missão de vir para cá com mais algumas irmãs, para a gente poder estar assumindo, né, a responsabilidade do mosteiro, o governo do mosteiro, né, para poder dar continuidade a essa história que já tem há 36 anos. Sim. Aqui, né? Um trabalho muito bonito. É mais velho do que o nosso mosteiro de Marília. O nosso mosteiro tem 22. Aqui já são 36 anos de história, né? Um trabalho muito bonito, muito interessante, que a gente não pode deixar se perder. Justamente. É uma vocação muito bonita. E a gente, foi até Bento XVI mesmo que falou num dos pronunciamentos dele, que o mosteiro os mosteiros são os para-raios, né? Onde a oração vai puxando, né, todas as realidades do mundo, né? E vai trazendo para si, para daqui irradiar a graça de Deus, né? O mosteiro deve ser como um incenso, né, que eleva para Deus, que a fumaça do incenso sobe para Deus. Então, nossas orações devem ser como um incenso. Deve se elevar para Deus pelas necessidades da humanidade, né? Porque a gente não está aqui só para viver a nossa vida, a nossa vocação como uma pessoalidade, uma particularidade para eu ser feliz. Não. A gente nunca é feliz quando a gente é egoísta, né? A gente só é feliz quando a gente abre o coração para expandir para Deus. Então, a nossa vida é assim, eu estou com o livro, o breviário nas mãos, eu estou com o mundo nas minhas mãos, né? Eu não estou só com aquela palavra de Deus ali que eu estou oferecendo para Deus, eu estou oferecendo a alegria do mundo, estou oferecendo o sofrimento do mundo, estou oferecendo a angústia do mundo, né? Estou rezando por todas essas realidades, por aqueles que não querem, não sabem, não podem rezar, né? Então, esse é o nosso compromisso, essa é a nossa missão na igreja, né? Não é um trabalho ativo, como as congregações ativas, que têm um trabalho específico no seu carisma, né? Um hospital, uma escola, um orfanato, paróquias, né, ajudar. Não, o nosso trabalho ele é exclusivo de uma vida de oração. Né? Até uma vez me perguntaram, né, por que a necessidade, né, de se recluir dentro de um mosteiro, dentro de uma casa, em comunidade, ao invés de estar fazendo um trabalho, às vezes, diretamente com a comunidade. Às vezes tem as irmãs, né, salesianas, que cuidam da educação dos jovens, as irmãs da caridade. Mas é interessante perceber, né, esse oferecimento e pedindo a Deus também graças pelas pessoas, pela comunidade de modo geral. Justamente, a nossa vida ela é como que o combustível de todas essas outras realidades, né? Não que as irmãs não tenham uma vida de oração, quem tem uma vida ativa, claro que tem a sua particularidade, tem o seu momento comum. Toda a vida religiosa tem o seu momento comum, né? E tem o seu encontro com Deus dentro do seu próprio carisma, né? Do seu modo de ser. Mas nós somos esse combustível, né? A nossa vida, a vida contemplativa como um todo, ela é esse combustível, né? Que vai alimentar toda a igreja através da oração. Parece nada, né? Porque não aparece, é um trabalho que não aparece. O que vocês estão fazendo aí atrás das grades? Né? Às vezes a pessoa pensa assim, mas que vida sem sentido essa, né? Aí atrás das grades, o que vocês fazem aí dentro? A gente tem uma vida normal, a gente tem casa para limpar, a gente tem comida para fazer, né? A gente tem atendimento quando as pessoas vêm até nós para fazer, mas a especificidade da nossa vida, o principal da nossa vida é estar com o nosso Senhor, na vida litúrgica principalmente, o ofício divino, as 7 horas canônicas,
juntamente com a Santa Missa e com a adoração, né? Diurna, noturna. Quando tem bastante gente, a gente pode fazer adoração a noite inteira, sim, né? A gente vai revezando de hora em hora. Quando não tem, a gente tira alguns dias da semana, né? Para poder fazer pelo menos 1 hora de adoração noturna também, em favor da humanidade. Uma rotina bem intensa também, né, irmã? Constante. Como que é um dia dentro do mosteiro? Então, a gente acorda às 5 horas da manhã, né? Aí, 5h30 a gente está se reunindo para começar a rezar o ofício das laudes. Depois das laudes a gente tem café, depois tem meditação, o ofício de tércia, depois tem meditação. Aí a gente tem um horário de umas 3 horas mais ou menos para poder cuidar da casa, cuidar da cozinha, né? Os trabalhinhos artesanais que a gente faz também, né? Quando sobra tempo esse, né? Porque tem que dar conta do resto, né? Mas também é uma atividade para alfaias do altar, né? Terços, velas, essas coisas também a gente trabalha. Então, esse horário é um horário para trabalhar, né? Depois da meditação, então, um horário de umas 2h30, 3 horas para cuidar dos afazeres da casa e dos trabalhinhos que a gente tem costume de fazer. Depois a gente tem o ofício de sexta, o almoço, aí geralmente tem 1 hora de descanso. Depois do almoço a gente cuida da louça, né, do trabalhinho da casa, e tem 1 hora de descanso. Terminando o descanso a gente retorna para o ofício de Noa, que é o ofício das 3 horas da tarde. Não exatamente nas 3 horas da tarde, pega 2h30, por aí, né? Então a gente reza o ofício de Noa, depois a gente tem adoração, 1 hora e pouquinho de adoração, rezamos o ofício de véspera, aí tem um horário do banho, depois a missa, 5 horas da tarde, depois a gente tem 1 hora de recreio, mais ou menos, né? Depois tem a janta, que a gente chama de colação, que é uma pequena refeição, né? Cuida também dos afazeres da casa depois da janta, aí tem o ofício das completas e das leituras. E aí depois do ofício da completa e leituras, 2 vezes na semana a gente faz adoração noturna. A gente faz 1 hora de adoração noturna, né? E depois vai se recolher, né? Dormir um pouquinho mais cedo para poder 5 horas da manhã estar em pé de novo e começar toda essa realidade de vida de novo, né? Que às vezes varia, né? Dependendo, às vezes um imprevisto que acontece, uma visita, alguma coisa na portaria, muda um pouquinho. Que nem hoje a gente vai fazer entrevista à tarde, mudamos o horário, né? Transferimos a oração para amanhã, né, adoração, essas partes todas, para a gente poder estar conversando agora nesse momento. Mas nunca se suprime nada, né, no sentido da vida de oração, sim, porque é a essência da nossa vida, né? Então, um dia com muita oração e muito trabalho. Sempre. Irmã, o que diferencia, então, um dia do outro? Para não ficar assim, para dizer que não ficar algo monótono. Qual a diferença de um dia para o outro? Está mais no caráter da oração? Que a oração, ela caminha com a vida litúrgica da igreja. Então, ela não é todo dia a mesma coisa. Por mais que o ofício divino seja os salmos, né? Quando a gente reza com o espírito, não só com a cabeça e com aquilo que está escrito ali, a gente está, de fato, naquele salmo que está louvando, a gente está louvando a Deus pela alegria do mundo, pela alegria das pessoas, pelo bem que acontece no mundo. Ou quando a gente está rezando um salmo de súplica, a gente está ali pensando naqueles que estão suplicando alguma coisa para Deus. Então, isso tudo, cada dia tem um salmo diferente, né? Os salmos não são todos iguais no mesmo dia. Então, isso faz com que a nossa vida se torne diferente, porque a gente está vivendo aquela realidade que aquele salmo naquele momento está pedindo. E também um dia a gente trabalha, digamos, hoje eu vou trabalhar no jardim, então eu não vou trabalhar no artesanato, então muda um pouquinho, né? Eu vou dar conta do jardim. Tem revezamento na cozinha, então eu não vou todo dia no mesmo trabalho. Um dia eu estou na cozinha, um dia eu estou no artesanato, um dia eu estou no jardim. Então muda um pouquinho assim, mas é sempre no mesmo espaço, né? No mesmo espaço. E o modo como a gente vive cada momento faz com que ele se torne diferente, né? Não é uma monotonia que, ai meu Deus, é insuportável. Não. Porque nosso Senhor nem permite isso também. Cada dia Ele manda alguma coisa diferente, faz alguma coisa diferente acontecer na nossa vida. E aí a gente vai tendo que lidar com essas situações, né? E nessa vida fraterna, atualmente vocês estão vivendo em quantos aqui no Mosteiro Monte Alverne? Nós estamos no momento em 3, porque como veio a filiação, as formandas foram fazer a formação no Mosteiro de Marília. E como tem esse intercâmbio agora entre os 2 mosteiros, algumas irmãs também daqui, mais idosas, foram também passar um período maior em Marília, porque lá a comunidade também é muito jovem. Não tinha praticamente nenhuma irmã idosa, uma irmã idosa, né? Então fazer esse intercâmbio. Então, agora nós estamos esperando um períodozinho para as irmãs poderem estar voltando, né, retornarem para cá. Já fizeram um período da formação, voltam, fazem uma convivência com a comunidade de novo, depois faz outro período de formação,
Enquanto estiver aqui também, a gente dá continuidade à formação, mas essa formação mais de experiência, de troca de experiências também, e a formação humana, a formação espiritual, a formação da realidade da ordem, né, da igreja, tudo isso é trabalhado, né, nesse período do aspirantado até chegar à profissão solene, né. Depois a gente tem a nossa formação permanente também, que a gente sempre tem que estar amadurecendo, né, crescendo. Sim. E conhecendo as realidades que a gente tem de mundo, de cultura, né, de política, tudo, porque a gente também precisa acompanhar isso para poder rezar por essas realidades, porque essa é a nossa missão, né? Sim. Não é ficar olhando de modo crítico, mas simplesmente ter um coração orante, né? Olhar para tudo com um coração orante, claro, tentando entender, tendo o seu pensamento e seu, né? Porque todo mundo tem seu pensamento a respeito, mas sempre com um coração voltado para Deus, com um coração orante, né? Uma realidade de vida orante, né? Que é a realidade da nossa vida, não tem? Exatamente. Irmão, assim, um dos elementos muito essenciais da nossa vida é marcado pela dúvida, né? A incerteza, a dúvida que nos desinstala, nos tira do nosso comodismo. E para vocês, como é essa questão às vezes da incerteza, da dúvida? Eu lembro muito da frase de Santa Clara, né? Nunca perca nunca perca de vista o seu ponto de partida. Então, como tomar, recobrar as forças para não desanimar, para não se perder? Justamente, não tem vocação que não tenha crise, né? Eu acho que toda vocação, por toda vocação que a gente passa, a gente tem a crise vocacional. Tem a crise, né, do começo, da saudade, né, do papai, da mamãe, dos amigos. Tem a crise mais pra frente, você vai amadurecendo, vai crescendo, às vezes, meu Deus, será que é isso mesmo que Deus quer de mim, né? Será que uma profissão não teria sido a vontade de Deus para minha vida? Mas graças a Deus, depois você tem 8 anos de formação. Hoje nós temos de 9 a 12 anos. O novo documento estendeu o período de formação. Eram 6, podendo ser 8, né? 9. Agora são 9, podendo ser até 12. Então a gente esticou 3 anos a nossa formação praticamente, né? E esse período é justamente para isso, né? Para quando vem essas crises a gente poder discernir. A gente tem um acompanhamento também. Não temos um diretor espiritual de fora. Quem nos acompanha sempre é a nossa madre, né? A madre e a mestra, né? Então, nessas partilhas, nessas conversas, irmãs que são mais experientes, elas nos ajudam a gente a encontrar a vontade de Deus. Tem situações que, de fato, não tem, né? A gente não tem, se depara com realidades que não é isso que Deus quer para mim. Era o que eu queria, né? Um desejo que eu tinha, mas a verdade e a vontade de Deus não era essa para mim, né? Graças a Deus eu passei minhas crises, mas passaram, né? E não cheguei a esse ponto de dizer, meu Deus, não foi isso que Deus quis para mim. Cada vez que as crises apareciam, né? Sempre vinha aquela frase, eu quero que você seja uma freira, né? Nunca desista daquilo que eu estou te pedindo. Então, cada vez que... E Nosso Senhor dá também as coisas necessárias, né? As situações necessárias para a gente não se perder no caminho. Quando a gente tem um coração que de fato olha para Ele, que ama Ele, que deseja de fato fazer a vontade dEle, por mais pecadores que nós somos, né? Por mais miseráveis que nós somos, que a gente tem a nossa miséria, né? Mas quando nosso coração é sincero diante daquilo, o desejo é sincero de fazer a vontade de Deus, mesmo que a gente erre, que a gente peque, que a gente caia, Deus cuida da gente. Ele vai mandando as pessoas certas, as palavras certas, as situações certas para a gente encontrar a resposta e a vontade dele, né? E isso aí não é uma coisa que você assim, é para todo mundo assim. Não, cada um tem a sua experiência com Deus e cada um vai encontrando a resposta da sua vocação, né? Na medida que vai correspondendo com a graça que Deus vai dando também, né? Irmã, e mesmo assim, com a clausura, estando juntas dentro do mosteiro, qual é o contato que vocês têm com o mundo externo? Então, a gente tem a possibilidade de... sempre tem uma irmã, a gente tem contato com a internet, né? A gente tem o próprio documento, permite que se tenha um contato com isso, mas de uma forma bem sóbria, né? O necessário para que a gente possa saber as informações, as notícias necessárias para que a gente possa estar rezando, né? Então sempre tem uma irmã responsável de estar vendo as notícias, selecionando e transmitindo para a comunidade. Não é todo mundo que tem um celular particular, que vai ver notícia a hora que quer, que vai estar até de madrugada na internet, né? Não. Tem a irmã responsável que vai fazer a pesquisa, que vai ver as notícias e vai transmitir para a comunidade, né? E aí a comunidade como um todo se debruça em cima daquilo de uma forma orante, né?
Não assistimos televisão, né? Assim, não fica televisão, um filme ou outro de vez, um dia festivo, alguma coisa, né? Final de ano. Filmes também de formação humana, vida de santa, essas coisas, mas não paramos um tempo na frente da televisão para ficar assistindo televisão. Não tem tempo para isso, né? Seria alguma coisa assim na hora do recreio, né? Nesse período assim. Tirar um horário da comunidade para isso não dá, né? Então tem o dia da semana que é o dia de formação, então nesse dia passa-se as informações. Tem leitura no refeitório, então quando tem alguma notícia faz-se a leitura no refeitório e aí toda a comunidade já fica inteirada do que está acontecendo e a gente vai caminhando, né? Dessa forma. Algumas pessoas também que ligam, dizem, vocês estão sabendo disso, estão sabendo daquilo, aconteceu isso, então, né, vamos rezar nessas intenções, né? Mas é uma coisa assim bem selecionada para não ficar uma coisa relativizada, né? Sim, tudo sim. serve, não. A gente tem que saber o que de fato a gente precisa rezar, né? A dificuldade está em todo canto, então a gente pega as coisas mais centrais, mais importantes, mais de foco e vamos rezar por essa intenção, sabendo que Deus conhece toda a realidade, que na hora que a gente põe o breviário na nossa mão, a gente intercede por toda a realidade humana, né? Exatamente. E, irmã, e dentro desse tempo que nós temos vivido de pandemia, como vocês têm acompanhado, né, a realidade do mundo lá fora? Como foi receber essa notícia? Eu penso que Deus sempre tira um bem de um mal, né? Sempre tira um bem maior de qualquer mal que seja. É uma realidade que a gente não consegue dizer exatamente, explicar e compreender, porque é tão complexa, né? Sim. É tão mutável de um dia para o outro, muda tanto, as coisas são tão difíceis de serem interpretadas, né? Irmã, passando um pouquinho agora para as curiosidades, que as pessoas sempre mandam perguntas, mandam curiosidades para nós lá no portal. Quando nós falamos que íamos fazer a entrevista com você, o pessoal ficou muito se questionando. E acredito que um símbolo, né, que causa muita curiosidade nas pessoas é a questão da grade. E eu acredito que para vocês está muito além de uma separação, de uma prisão. Qual é o sentido? Imagino que deve ser bem profundo esse sentido para vocês. Sim, com certeza. A grade não nos priva, não nos separa do mundo, né? Para nós a grade é como se fosse o abraço de Deus. Deus que cuida de nós. Deus que nos tira de uma realidade de mundo e nos coloca numa realidade de mundo diferente, mas com um cuidado, né? Essa grade vem como um cuidado, um abraço. Deus nos abraça, Deus nos cuida, Deus nos protege, né? E nesse cuidado, nessa proteção, Ele pede que a gente seja esse coração orante, esse coração intercessor pela humanidade. Nos reserva, né? Nos tira um pouco da agitação e do movimento do mundo e ao mesmo tempo nos coloca numa outra realidade de mundo, que é o mesmo mundo, mas que a gente tem que olhar para ele de um modo diferente, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, vocês vivem presas, né? Eu disse, não, presas nós estaríamos se nós não tivéssemos nenhuma chave das portas, né? Nós temos chaves de todas as portas, então para nós, quem está atrás das grades são vocês que estão aí do outro lado, não nós, né? Porque vocês não têm as chaves para entrar aqui, nós Sim. temos a chave para sair se a gente quisesse, a hora que a gente quisesse, mas a gente tem uma liberdade, né, que não nos chama a atenção. Sair um dia para a rua, a gente pode sair quando? Quando a gente tem que ir no médico, quando a gente precisa ir no dentista, quando a gente tem que cumprir com os nossos direitos civis. Mas sair para a rua, fazer alguma coisa de banco, tem a irmã responsável, a irmã externa que faz esse trabalho, né? Não é todas as irmãs que saem, é uma irmã que tem essa responsabilidade. Mas quando chega em casa, quando a gente tem que sair, volta para casa, parece que o dia foi exaustivo. Parece que a gente trabalhou o triplo né, do que a gente costuma fazer. Porque a gente não está acostumado com o barulho, com a agitação, com a movimentação. Então isso tira a gente da nossa calmaria e isso nos cansa, né? E ninguém tem, pelo menos eu não sinto vontade nenhuma de sair por aquela porta ali, de passar por ali, nenhuma mesmo. Eu estou muito feliz aqui dentro com a minha vida de todo dia, né? Não como um descompromisso, né? Não, mas porque eu sou feliz assim, né? Deus me deu essa vocação e eu sou feliz assim. Eu não preciso estar procurando coisa lá fora se eu me completo aqui dentro, né? Então a grade não nos separa de nada assim de uma forma, nossa, tão fora da realidade do mundo. Não. Ela nos abraça como se Deus nos estivesse abraçando e dizendo, eu estou cuidando de vocês porque eu preciso que vocês cuidem dos meus no mundo, né? Então tem essa espiritualidade, né, de um cuidado, né, de uma reserva, não de uma separação, né? Exatamente. E também essa questão
de estar guardado, né? Se sentir abraçado. E muitas vezes causa essa curiosidade. O pessoal sempre fica perguntando, né, o que tem dentro do claustro, né? Como será que são os ambientes lá dentro? E quando a senhora entrou para o mosteiro, como que estava o coração? Porque é que a gente certeza, não sei como que é lá dentro, não se tem muitas fotos, não se tem filmagens de como é dentro do mosteiro, mas de fato é ir confiando em Deus, né? Confiar naquilo que Deus reserva para nós. Justamente. Como que estava o coração? Nossa, o coração estava assim, alegre, numa expansividade muito grande, num desejo muito grande de estar correspondendo com a vontade de Deus, ao mesmo tempo apertado, porque eu estava deixando aqueles que eu amava, né? E estava ali. Então, passar pela porta da clausura é uma experiência muito única, assim, porque é tipo assim, eu estou saindo de uma realidade, entrando numa realidade totalmente desconhecida, né? Às vezes dá até um pouco de medo, um frio na barriga, meu Deus, o que eu vou encontrar, né? Mas é a casa dele. É a casa dele, tudo fala dele, né? Então, quando você põe o pé, né, passa a soleira da porta, você entra numa nova realidade, né? Num novo espaço, onde tudo, você olha, para onde você olha, você está encontrando algo que faz referência a nosso Senhor. Tudo é voltado, né? Tem até num documento anterior, a esse que saiu agora, o Papa João Paulo II escreveu, no mosteiro, tudo está orientado para a busca da face de Deus. E, de fato, tudo é construído, tudo é ordenado dessa forma. Para onde você caminha, para onde você olha, né? O trabalho que você vai fazer, tudo deve estar orientado para a busca da face de Deus. Não é simplesmente um varrer casa, não é simplesmente um fazer comida. Não, né? Eu faço por Ele, com Ele, nele, né? Em favor dele, em benefício dele. Então, a gente sai de um mundo... Entrar no mosteiro, fazer essa experiência e sair de um mundo egoísta para entrar num mundo de partilha. Eu não vivo mais para mim, né? Então isso às vezes gera até um conflito, às vezes pode gerar até um conflito, né? Porque a gente vive numa realidade de muito egoísmo. Eu, meu, né? Aqui dentro nada é meu, tudo é nosso, né? É a nossa cela, né? É o nosso prato, é tudo nosso, né? É a nossa vassoura, não é a minha vassoura que vai varrer a minha sala, né? É a nossa vassoura, né? Então é tudo assim, é tudo nosso. A gente aprende um novo linguajar, né? De partilha mesmo, de ser comunidade, né? De viver em benefício dele. Eu não vou viver aqui para eu ser feliz, né? Eu vou viver aqui para eu corresponder com a vontade de Deus e fazer a vontade dele acontecer na vida das pessoas através da minha oração. É uma experiência nova, assim. As palavras não são capazes de expressar aquela realidade de mistério que existe numa vida, numa vocação. Eu acho que, seja ela qual for, as palavras não são capazes de dizer tudo aquilo que é essa realidade, né? Então, tudo é trabalhado para que a gente possa estar encontrando Deus, né? Tudo. O trabalho, a vida fraterna, a vida de oração, tudo nos leva para Ele, né? O contato com as pessoas, né? Porque a gente tem que ser o rosto de Deus para as pessoas que batem a porta do nosso mosteiro, né? Exatamente. Porque nós somos escolhidas para isso, né? Então, a gente tem que viver essa comunhão com Ele, que não é fácil, porque a gente é de carne e osso, a gente é humano, a gente tem pecado, né? Nós somos pecadores, né? Então, é uma luta constante, né? A gente corresponder com a vontade de Deus e viver dentro do mosteiro é um desafio muito grande, né? Fazer a vontade dele sempre é um desafio muito grande. Mas também é aquilo que nos realiza, nos planifica, nos transforma. Então, o segredo de Deus aqui é, tipo assim, os aposentos do rei. Só quem tem vocação vai descobrir qual que é, como que ele é, né? Ele vai ficar escondidinho. Porque é isso que faz a diferença na nossa vida e na nossa vocação, né? Se a gente sabe tudo, a gente vê tudo, perde o encanto. Exatamente. A gente tem que ir descobrindo uma coisa depois da outra, né? Não podemos querer tudo de uma vez. Se eu comer demais, eu passo mal, né? E se eu ficar sem comer também, eu passo mal, né? Eu posso morrer dos dois jeitos. Então, a gente tem que dar um passinho de cada vez, né? Para descobrir a graça e a maravilha e a beleza e a alegria de ser de Deus e fazer a vontade dele, né? Interessante a reflexão, irmã. Muito profunda. E a senhora comentou sobre a questão do trabalho artesanal. Eu estou vendo as imagens, as velas que vocês confeccionam, de fato muito bonitas. E é interessante perceber que
tem aquele toque, você percebe, né, em cada detalhe que foi feito à mão, um trabalho com muito carinho, dedicação. Como que em que se resume o trabalho artesanal de vocês aqui no mosteiro? Uhum. No momento a gente não tem muita gente para trabalhar, então nas folguinhas, nos momentos que sobra do cuidado da casa e do período de oração, a gente vai se dedicando a algum artesanato, terço, alguma velinha que a gente consiga fazer, as coisas mais simples, né? Porque a gente tem costume de trabalhar com cílio pascal, né? Nosso mosteiro de Marília mesmo, ele trabalha mais intensamente com cílio pascal e restauração, pintura de imagens, né? No momento a gente tem alguma coisinha pequena, mas ainda não temos condições de trabalhar dessa forma aqui, né? Então a gente vai fazendo coisas mais devocionais, né? São Miguel, São José, a devoção franciscana mesmo, Santa Clara, São Francisco, velas relacionadas a isso, período natalino, velas natalinas, né? Os terços, né? Aí tem vários tipos. Agora estamos no período da Quaresma de São Miguel, então a velinha com o rosário de São Miguel. Mas assim, procuramos mais, por enquanto estamos trabalhando mais sob encomenda, né? Porque a gente não tem como disponibilizar uma coisa maior, porque não temos ainda mão de obra suficiente, né? Mas é necessário, a nossa vida pede isso, né? A gente vive da providência, sim, né? Nós somos, Deus nos recolheu do mundo para vivermos em função do mundo e nos pede que vivamos da pobreza, né? Que acolhamos aquilo que Ele manda como providência para a nossa vida. Mas também a gente não pode ficar sem fazer a nossa parte. O nosso trabalho não é o suficiente para manter a nossa casa, né, o nosso mosteiro. Mas ele é necessário, porque não podemos viver ociosas, né? Então a gente tem que fazer o trabalho. Então, por enquanto, é coisas pequenas. Temos a intenção de trabalhar com as alfaias, né? Corporal, sanguíneo, manustérgio, para poder servir o altar, símbolo, né? Mas assim, é tudo projeto, né? A gente, na medida que vai aparecendo uma encomenda, outra a gente vai disponibilizando, né? Mas não temos ainda para dizer, nossa, trabalhamos com isso, nosso meio de subsistência nosso hoje é esse, não, né? É o que nós conseguimos fazer dentro da nossa limitação hoje, né? De mão de obra, né? Exatamente. Mas é uma coisa assim, muito trabalho manual mesmo, nessa intenção mesmo. Eu faço cada coisinha num espírito de oração, cada pontinho oferecido, cada pintura, né? Cada coisa assim, naquele espírito mesmo. É para Deus, é para nosso Senhor. Não pode ser feito de qualquer jeito, sim, né? Mas não é um trabalho apenas para vender, né? Não é um trabalho de fato com dedicação, amor e muito carinho. Sim. E igual a senhora falou, então o trabalho artesanal, essa venda, não é ela que sustenta a manutenção do mosteiro, né? Não. Na verdade, quem sustenta o mosteiro são os benfeitores, né? Sim. A providência que Deus manda através dos benfeitores, as pessoas que nos trazem alimentação, que nos trazem, né, as doações necessárias para que a gente possa manter a nossa vida, né? Então, e que bom que nós temos essas pessoas, né? Esse pouco com Deus se torna muito. Ele disse assim, cuidai do que é meu, que eu cuidarei do que é vosso. Então não falta nada, né? Eu não podia ter escolhido um esposo melhor. Não podia sempre falar para minha mãe, eu quero casar, ter um monte de filhos e ser missionário, né? E ele realizou todos os meus sonhos, né? Porque me escolheu como esposa, o próprio Cristo, né? Esposa de Cristo tem um monte de filhos, exatamente, né? Tem uma prole muito grande, porque agora né, eu tenho que abraçar todo mundo como meus filhos, né? E a missão agora eu faço pela oração, né? Eu poderia estar fazendo uma missão aqui, acolá, espaços limitados. E Ele me deu a graça de ser missionário no mundo inteiro, né? De caminhar, de permear o mundo com a minha oração. Então, Ele realizou todos os meus sonhos, não do jeito que eu queria, mas do jeito que Ele sabia que seria, né, mais pleno, né? Então Ele faz acontecer na vida da gente. A gente tem sonhos, a gente tem planos, mas quando a gente diz o nosso sim, Ele vai conduzindo para aquilo que Ele quer, né? Mas aí é assim, é um dia após o outro, né? Um sim após o outro, uma luta após a outra, que vai acontecendo. A vocação, ela acontece não no momento que eu botei o pé para dentro da porta do mosteiro, né? Ela acontece todo dia, todo dia. Cada dia quando eu acordo de manhã, 5 horas da manhã, eu digo assim, sim, Senhor. Mais um dia, né? Exatamente. Com a tua graça, mais um dia, porque nem todo dia é fácil acordar às 5 horas da manhã, né? E é assim. E como é bonito, então, irmã, perceber na fala da senhora que existe um sentimento de gratidão. A gente percebe que a senhora, de fato, é feliz, vive o carisma e tem uma paixão por aquilo que vive. Então, que bom poder bater esse papo, poder estar fazendo essa conexão com a senhora e nos receber aqui na casa de vocês, não apenas eu, mas toda a equipe da Web TV Elo da Fé e também os nossos irmãos que nos acompanham de casa.
Então eu pedi para a senhora que possa deixar uma mensagem de fé, de esperança para todas as pessoas e de modo especial para os jovens vocacionados, para que eles possam se arriscar, possam se lançar e conhecer, né, esse mundo que Deus reserva para todos nós. Começando esse momento com a frase de nossa mãe Santa Clara, né? Nunca perca de vista o seu ponto de partida, independente da vocação que você abraçou. Teve um ponto de partida e ele foi importante, foi ele que fez com que cada um pudesse dar o seu passo, o seu sim, né? E ele deve sempre impulsionar, continuar impulsionando a caminhada, né? Entre erros e acertos, Deus sempre faz a graça acontecer quando a gente está com o coração aberto para acolher a vontade dele. Então, que todos possam, com a graça de Deus, por mais difícil que seja, né, a caminhada, por mais difícil que seja a realidade que nós estamos vivendo hoje, de sociedade, de mundo, nunca nos esqueçamos que Deus nos ama, que Deus nos acompanha, que Deus cuida de nós. E que cada vez que colocamos o nosso joelho no chão, a nossa oração chega no coração de Deus. Então, nós temos a responsabilidade, sim, de estar, né, rezando pela humanidade. A nossa vocação é essa. Mas todo cristão também tem a sua missão e a sua vocação de ser orante e intercessor pelos seus irmãos. E nós estamos aqui para ajudar nessa vocação, nesse sustento, né? E aos vocacionados, não tenham medo de dizer sim para Deus, né? As jovens que sentem no coração o desejo de dar-se toda para Deus, né? Na vocação religiosa, não tenham medo de dar sim, dar seu sim para Deus. Vai ter desafios? Vai, em qualquer lugar, em qualquer vocação, qualquer escolha que você for fazer, vai ter desafios, né? Mas a graça de Deus, ela supera a natureza, né? E a gente vai descobrindo quão belo, quão lindo, quão maravilhoso é a gente dar o nosso passo um após o outro, o nosso sim dia após dia, naquilo que é a vontade de Deus. Só vamos ser felizes, né? Vamos ser plenamente felizes, realmente felizes, quando estamos na vontade de Deus. Então não tenha medo de dar seu sim. Você que é uma jovem, que deseja a vida religiosa, pode estar vindo nos conhecer, procurando, né, tantas outras realidades de vida ativa que temos também. Faça a experiência, né? Dê seu sim, faça a sua experiência, faça o seu contato. E a todos os jovens, né, que também sentem no coração o desejo de servir a Deus. Não tenha medo de dizer seu sim. Ele só vai ser pleno na medida que você encontrar a vontade de Deus na sua vida. Que Deus abençoe a todos vocês. Irmã, muito obrigado por esse bate-papo, por se conectar com a gente, não apenas pelo bate-papo, mas também por todos os dias estar orando, estar intercedendo por cada um de nós. A nossa eterna gratidão a todos vocês. E a vocês que nos acompanham de casa, aqui se encerra mais um Conexão da Fé. Hoje nós nos conectamos com a irmã Miriam, irmã Clarissa, aqui do Mosteiro Monte Alverne, em Uberlândia. Fique ligado em nosso perfil no Facebook, no Instagram, no YouTube e também no portal Elo da Fé. Fique por dentro de tudo aquilo que aconteceu, que acontece e que acontecerá em nossa Diocese de Uberlândia. Muito obrigado pela participação e até a próxima.